Evangelho de Mateus, nós vamos ler no capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós vamos ler do verso 24 ao verso 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Hoje eu vim aqui falar e conversar com você sobre alguém que conhece todos os peixes, de todos os rios, de todos os igarapés, de todos os mares, de todas as lagoas e de todos os oceanos do planeta. Esse texto, que é tão fantástico, que chega a ter ares de magia, nos fala de um dia quando Pedro chega em casa com Jesus. Jesus se antecipara, entrara na casa, ele ficara um pouco do lado de fora e fora abordado pelos fiscais de renda, pelos que cobravam o imposto, que lhe perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? Pedro respondeu prontamente que sim. Entrou em casa, Jesus se lhe antecipou e disse: Pedro, escuta, de quem cobram os reis da terra tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? E Pedro disse: dos estranhos. Jesus disse: bom, logo estão isentos os filhos, e eu me sinto isento de qualquer tributo em Israel. Implicitamente era o que Jesus estava dizendo, porque ele era da descendência de Davi, e o livro de 1 Samuel nos dá conta de que um dos privilégios que iriam acompanhar toda a descendência de Davi para o resto de toda a história é que eles nunca mais pagariam tributo em Israel, porque essa era a promessa feita àquele que matasse o gigante Golias. Além de que a filha do rei lhe seria dada, nunca mais ele e sua descendência pagariam tributos na nação para sempre. Aí Jesus diz: eu podia reivindicar isto, mas para que não os escandalizemos, para que ninguém diga que nós estamos traficando influência, para que ninguém diga que nós estamos tentando dar um jeitinho ou driblar qualquer coisa, faz o seguinte: vai aqui à frente, ao mar da Galileia, lança o teu anzol, e o primeiro peixe que pegar, puxa e abre. Tu vais achar um estáter, que equivale a 4 dracmas. Vai lá com esse estáter, paga o tributo por mim e por ti. Agora imagine a situação de Pedro. Uma coisa é você acreditar que vai jogar uma rede ampla no mar e vai pegar peixes em abundância. Outra coisa é achar que você vai jogar um anzol para fisgar um peixe no meio de milhões de peixes que há no mar da Galileia, porque ele é um lago pescosíssimo. E nesse peixinho que ele iria fisgar, ele haveria de encontrar um patacão, uma moeda ali dentro. Mas Pedro, suponho, foi a si mesmo. O texto não diz, mas encerra com veemência tão grande que supõe que houve uma relação de consequência entre a palavra de Jesus e o acontecimento posterior.
Agora você pode imaginar o que é você jogar ali o seu anzol, puxar esse peixe, abrir e encontrar essa moeda? Eu fico imaginando os impactos que um episódio como esse possa gerar hoje, na minha vida, na sua vida, nas vidas de todos nós, os que estamos aqui. Primeiramente, ele nos fala e nos apresenta um impacto social fortíssimo. O impacto social é aquele que advém do fato de que aqui se afirma, por inferência, que impostos devem ser pagos, responsabilidades sociais de cada um de nós precisam ser atendidas, e nós precisamos ter a consciência sensível para saber que quem quer que carregue o nome do Senhor Jesus na sociedade humana não pode brincar com tal marca que leva sobre si, porque a sociedade inteira olha para nós, espera de nós uma atitude que exceda muito a dos escribas e a dos fariseus. Jesus diz: conquanto eu pudesse reivindicar este privilégio ou aquele, mas para que não haja espaço, para que ninguém estenda o dedo, para que ninguém acuse, para que ninguém blasfeme, para que ninguém ache uma justificativa, para que não surja um pretexto, para que ninguém macule a nossa caminhada, para que não haja desvios adicionais na discussão que é importante. Então vai, pega e paga, paga por ti e paga por mim. E eu sei que uma situação dessa é extremamente desagradável. Uma confrontação desse tipo não nos faz bem nos dias de hoje, quando nós somos muito pouco inspirados, seja pelo governo ou seja pela sociedade, a nos comportarmos com esse tipo de rigor, com esse tipo de compromisso. O segundo impacto é o impacto psicológico, porque esse texto não só nos fala de responsabilidades sociais, mas ele também nos abre uma porta enorme quanto a revelar o nível de detalhamento, de escrutínio e de penetração de Deus na sua compreensão, na sua percepção e na sua capacidade de focar com intensidade as existências mais individuais, mais minúsculas no universo. Ou seja, atributos como onisciência, onipresença, são traduzidos em pescaria, numa linguagem para o cotidiano mais chocante. Ou seja, não há aqui um compêndio teológico que fala da onisciência de Deus, mas há um fato singelo, estranho, forte, que nos revela essa capacidade de Deus penetrar na intimidade de coisas que para nós são absolutamente ridículas. Por exemplo, saber que havia um peixe entalado no fundo do mar da Galileia. Esse impacto psicológico tem implicações as mais variadas para mim e para você que estamos aqui hoje à noite. Quais são as principais implicações dessa percepção? De saber que Deus não só tem um conhecimento teórico disso tudo, mas Ele é capaz de trazer essas intimidades do dia a dia para um assunto de Jesus com um discípulo seu. Primeiramente, essa percepção deveria me levar a saber que a minha individualidade é absolutamente conhecida. Ou seja, quem conhece peixes, o malhadinho, o pintadinho, conhece você, seu nome, seu sobrenome, conhece o cheirinho da sua fronha, conhece o canto do closet onde você põe a sandália, conhece os cacuetes que nem seu marido conhece, conhece você, e nesse sentido só Ele conhece você, e nesse sentido
Qualquer um de nós só existe radical e essencialmente para Ele. E eu ando por aí e às vezes vivo situações de constrangimento. Muita gente conhece a você. Você se torna uma pessoa pública, muita gente tem a impressão de que desenvolve algum tipo de intimidade com você. Ele vê você na televisão aos domingos de manhã, ano após ano, tempo após tempo. Aí ele começa a saber um bocado de coisa sobre você. Ele vê você riu naquela tela, ele fica com a impressão de que você riu para ele. Aí um dia você encontra com ele lá na Paraíba, num aeroporto. Aí ele diz assim: olha, eu conheço você intimamente, lembra de mim? E você olha para ele e diz: olha, eu queria saber de onde, refresca a minha memória um pouco, eu estou meio cansado, mas com certeza eu devo conhecer. De onde é? É da TV. Eu digo: olha, na TV não dá para eu ver através da TV. Você está rindo aqui? Isso acontece todo dia em lugares aí. Algumas pessoas desenvolvem uma relação que para elas é quase impossível de ser negada. De uma outra forma, elas conhecem você, você tem que conhecê-las. Aí tem um outro tipo de relação, daquele que um dia te deu um abraço, você deu um abraço nele, aí ele sai e diz: olha, eu sou amigo íntimo dele. Aí vem alguém, encontra você e diz: olha, eu encontrei com um amigo íntimo seu. Aí fala quem é e você fica constrangidíssimo, porque não consegue lembrar desse amigo íntimo. Aí tem alguns que conhecem com um pouco mais de intimidade, amigos que comem churrasco, sabem que você gosta de picanha e que são amigos. Há outros um pouco mais íntimos, que conhecem não só o que você gosta de comer, conhecem um pouco o seu coração. Aí há alguns um pouco mais íntimos, da sua família, que conhecem sua história, seus dramas, seus conflitos. E há aquela que é extremamente íntima, que é a sua mulher, com quem você divide a cama, divide a toalha, divide a vida, divide o dinheiro, divide os sonhos, divide as tristezas, as frustrações. Ela conhece muito a você, mas está longe de conhecer tudo. Aí vem um outro que conhece com mais intimidade ainda você mesmo, que é você mesmo. Se conhece bastante, mas de vez em quando se assusta. Se assusta com reações que você não sabia serem possíveis de existir dentro de você. Se assusta com respostas que você dá à vida, que são impensáveis, inconcebíveis. Se assusta com pensamentos que lhe cruzam a mente, que são absolutamente monstruosos. Vai se assustando todo dia quando encontra com você mesmo e você faz careta para você e você se apavora consigo mesmo. E aí vem aquele que é o único que conhece você radical e essencialmente, que é esse mesmo que disse para Pedro jogar um anzol no mar da Galileia, porque havia um peixinho que ele sabia o que havia engolido, sabe lá quando. É só para ele, de fato, que eu e você existimos em essência. Por que eu estou falando disso aqui? Quando a gente mora num lugar como Copacabana, no meio de tantos edifícios, andando pela rua, pessoas com um olhar tão distante, cara tão macerada, atitude tão impessoal. E quando a gente vive situações que são bem contornadas por todos os traços da modernidade que impõem a cada um de nós solidão forçada, busca de privacidade para se defender do fato de que há gente cercando você de todos os lados, e você precisa fugir dessa invasão forçada, criando uma privacidade que é construída com muralhas psicológicas intransponíveis, que são essas mesmas que fazem você descer dentro de um cubículo, que é um elevador, 25 andares do lado de uma pessoa, sem falar com ela, para se defender do fato de estar exprimida com um estranho dentro de um lugar que você não planejou que acontecesse. Situações como, por exemplo, aquelas
que talvez sejam as suas, relacionadas à sua vida conjugal. Quando seu marido chega em casa cansado, e dia após dia ele parece gelar mais em relação a você, com o passar dos anos ele vai ficando ausente, distante, longe. Um dia você acorda do lado de um estranho. Todas essas coisas vão gerando em nós um sentimento terrível de nulidade, de vazio, de solidão. Aí iniciam-se os processos depressivos dentro de nós. A gente já não acredita mais que existe para ninguém. Você começa a não existir mais para aquele em cuja cama você dorme. Começa a sentir que os seus filhos estão distantes e ausentes. Começa a perceber que a pessoa que vive da casa ao lado, no apartamento ao lado, cujas panelas e frigideiras você ouve sendo lavadas, quando abre a porta é um distante e um ausente. Desce a rua e anda como se fosse um nada, zerado de esquina para esquina. Com o passar do tempo a gente mergulha numa vacuidade radical, num buraco negro, numa coisa escura. A gente começa a se sentir sem valor, sem vida, sem existência, sem nenhuma realidade para ninguém. E é quando a gente se sente assim, que é absolutamente importante saber que você existe para Jesus de Nazaré. Que aquele que conhece peixinhos do mar da Galileia conhece mulheres de Copacabana, conhece homens da Barata Ribeiro, conhece rapazes e moças de qualquer lugar, conhece por dentro, conhece por fora, conhece no íntimo, conhece nos purões da alma, conhece aí esses baús lacrados do coração, conhece toda a quinquilharia da vida, conhece na intimidade, e não só conhece, ele empresta valor, empresta significado, empresta pessoalidade, empresta importância, afirma sua existência, e diz que se você não existe hoje mais para o seu marido, ou para a sua mulher, ou para os seus filhos, ou para os seus netos, ou para os seus vizinhos, ou para o seu patrão, ou se você ficou aposentado, não existe mais para a sociedade, nem para o mercado do trabalho. Se você não existe mais para ninguém, mas para Ele, você existe. E saiba de uma coisa, saber disso tem um poder revolucionário. Arranca a gente das fossas mais profundas e dos buracos mais lacrados. Porque dele eu não posso fugir. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Então eu vim aqui hoje dizer isso a você, que você existe na sua essencialidade mais radical para o Senhor Jesus. Segunda coisa que eu vim dizer a você aqui é que o seu interior é totalmente devassado para Ele, está totalmente aberto para Ele. Não só Ele sabe que você existe, mas Ele sabe o que você tem aí no íntimo. Por uma razão simples: quem sabe o que há no interior de peixes, sabe o que há no coração humano. Quem sabe o que o peixe engoliu, sabe o que você vem engolindo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Você pode imaginar essa cena? Parece até cena de desenho animado. Peixinho safadinho, faceiro, alegre, no mar da Galileia, mergulha fundo, uma coisa brilha,
Aí o peixe se aproxima do que está brilhando, abre a boca, cabe. Aí abre mais, entrou, puxou, se entalou com aquela coisa, ficou atravessada aqui dentro dele. Aí está o peixe pesadão, morrendo, lá no fundo. Mas Jesus sabe que há um peixinho entalado no mar da Galileia. Sabe que há também um marido entalado em Copacabana. Sabe que uma mulher que está comendo amargura anos e anos e anos a fio. Sabe de uma adolescente que está indo para a cama com o namorado, está numa crise de consciência terrível, que está engolindo culpa, que está empanturrada, está começando a entrar num processo de depressão. Sabe da mulher que fez um aborto, nunca mais conseguiu se livrar do fantasma que a persegue desde então. Sabe do pai de família que traiu e que agora vive atravessado com essa coisa que não se digere na alma jamais por coisa alguma. Sabe o que você engoliu? Sabe o que você tem posto para dentro? Sabe o que está aí empanturrando, empachando sua alma? E sabe que não há tempo que vai dar a você a capacidade de digerir isso que atravessou seu coração. Eu não sei se isso é importante para você, mas devia ser absolutamente importante para você saber que Jesus sabe o que você engoliu. E não só que Ele sabe o que você engoliu, mas Ele está hoje desejosíssimo de desempanturrar você, desejoso de arrancar isso aí de dentro, desejoso de salvar você dessa coisa que não vai ser digerida jamais aí dentro, salvar você dessa síndrome da jiboia ou da sucuri amazônica, que engoliu o que não vai ser digerido e que vai acabar morrendo na próxima enchente, porque o chifre do boi ficou para o lado de fora. Mas Ele está querendo arrancar isso daí hoje, e eu vim aqui em nome de Jesus dizer isto a você. Ele sabe o que você engoliu e Ele quer arrancar isso aí de dentro hoje. Em terceiro lugar, surge como implicação dessa percepção o fato de que não só a minha individualidade é conhecida, não só o meu interior é devassado, mas também os meus potenciais interiores são conhecidos. Note que há uma grande ambiguidade aqui, e a ambiguidade é exatamente aquela que afirma que aquilo que matava o peixe nas mãos de Jesus tinha um valor extraordinário. Às vezes a coisa está aí dentro da gente, matando a gente, destruindo a gente, sufocando a gente, mas que não são necessariamente mais, essencialmente malignas. Elas podem ser transformadas nas mãos de Jesus em alguma coisa que vai ganhar uma outra direção, uma outra finalidade. Eu sempre me lembro daquela pecadora que se aproxima de Jesus, que se larga aos pés dele no banquete na casa de Simão leproso. Lá está ela ali beijando os pés de Jesus, molhando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos. E Simão olha para aquilo, acha a cena sensual demais, provocativa demais. Ela é mulher bonita, é prostituta desejada da cidade, e ele é um homem jovem, e lá está a mulher beijando-lhe os pés. Ele acha tudo aquilo estranho, sua mente se enche de maldade, ele pensa ruim da situação, ele julga Jesus e julga a mulher, e disse: se este de fato fora profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe está aí a beijar os pés, porque é pecadora da cidade. Jesus, que conhece os peixinhos do mar da Galileia, também conhecia os pensamentos de Simão.
E a Bíblia diz: Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia um tanto, o outro muitas vezes mais. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, e ele então perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão disse: suponho, Senhor, que aquele a quem mais se perdoou. E Jesus disse: tu vês esta mulher? Eu entrei em tua casa, tu não me beijaste o rosto, ela me beija os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, ela, no entanto, está molhando os meus pés com lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos. Por isso eu te digo, aquele a quem pouco se perdoou, esse pouco ama. Aquele a quem muito se perdoou, este muito ama. Agora, sabe do que Jesus estava falando? Falando de uma mulher apaixonada, que se dera a primeira vez a um homem com paixão, que se dera a 10, a 20, a 50, a 100, a 200 homens com paixão, que por causa de paixão, buscando amor, se desgraçou, se degradou, se destruiu. Mas essa coisa que está matando essa mulher, se posta nas mãos de Jesus, pode se transformar em paixão devocional, pode se transformar numa intensidade de vida, pode se transformar num vulcão de dedicação, de devoção, de santidade. Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro da minha avó materna, a quem eu chamava de mãe velhinha. Eu era garoto de 6 anos de idade lá em Manaus, e a mãe velhinha dizia assim para mim: esse menino é um teimoso, é um obstinado, vai ficar cego. Porque eu acordava assim 6 da manhã, quando era a estação dos papagaios, das pipas, dos peões, e lá eu ia para a rua com o meu papagaio, chamava o meu melhor amigo, que era o Boi, e dizia: Boi, empina meu papagaio. E levava meu papagaio lá para o fim da rua, eu puxava o papagaio e ficava empinando o papagaio até 6, 7 da noite. Depois de fazer isso 3 meses, os olhos iam ficando igual postas de sangue, não havia óculos escuros. Aí a minha avó dizia: vai ficar cego, menino obstinado, de 6 da manhã e 6 da tarde, nem come, olhando para o céu, para o sol, olha os olhos, vai perder a visão. Aí acabava a estação de papagaio e começava do peão. Aí era o dedo, que só faltava furar o dedo, para peão, e peão para todo lado, e peão, corda e peão. Ela dizia: vai perder o dedo, menino. Aí passava a estação do peão, vinha bola, que era o tempo todo depois de uma certa idade. Bola antes da escola, bola dentro da aula, bola de meia no intervalo, bola no recreio, bola depois da aula, bola antes do almoço, bola depois do almoço até 6 da tarde, banho obrigado, forçado, e bola de 7 às 10 da noite. Aí me estourei todo, perna, menisco, não sei o que, me quebrei todo, engessa, e vai. E ela dizia: coitado, tão novo, todo quebrado. Aí eu fiz uma crise existencial. Aí fiz com toda intensidade. Aí me envolvi com drogas. Aí fui até o fim. E aí veio violência no coração. Então, se é para brigar bem. Vai treinar jiu-jitsu no Hélio Gracie e no Reison Gracie, aqui na Nossa Senhora de Copacabana, para quebrar todo mundo. Aí a angústia cresceu, deu vontade de morrer, de me matar. Aí Jesus entrou na minha vida. Aí entrou, aí eu digo: é com a vontade com a qual eu soltei papagaio, brinquei de peão, joguei bola, fiz o que não presta. Eu quero viver para Jesus com essa intensidade.
O que eu estou dizendo a você é que aquilo que hoje pode ser seu maior defeito, a coisa que está matando você, nas mãos de Jesus, pode ganhar um valor absolutamente extraordinário. Eu não sei quais são as coisas que estão matando você, mas sei que quem odeia com força é também capaz de amar com força. Sei que quem tem um poder enorme de se amargurar, nas mãos de Jesus tem um poder enorme para se doar, para se entregar. Sei que proporcionalmente às coisas mais amargas da alma, o Espírito Santo pode fazer brotar virtudes extraordinárias na mesma alma. Eu sei que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é sempre o princípio. Dentro desse peixe há um tesouro, e dentro de você há coisas de um valor extraordinário que podem ser utilíssimas nas mãos do Senhor Jesus. Agora olhe para mim. Eu vim aqui em nome de Jesus pescar você. Vim pescar você. Não quero que você fique enganado a esse respeito. Eu já joguei o meu anzol, e a isca que eu estou oferecendo a você é esse amor do Senhor Jesus por você, que conhece você como pessoa, que sabe o que você engoliu e que está matando você, e que também acredita que essa coisa que mata você hoje, nas mãos dele, pode se transformar num valor extraordinário, de modo que não há ninguém aqui tão pesado, nem tão desgraçado, que nas mãos de Jesus não possa ganhar uma finalidade histórica absolutamente nova. Eu joguei essa isca para você. Eu espero de todo o coração que você morda, porque eu quero puxar você agora em nome de Jesus, no desejo imenso de, quem sabe, se você está aí nessa crise de alma, se sentindo pouco amado, mal amado, desprezado, abandonado, ou deixado, ou mal querido, ou sozinho, essa palavra de Jesus vem afirmar que você existe para Ele. Ou quem sabe, se você está empanturrado, engatado, entalado com as coisas mais destrutivas, hoje Jesus quer arrancar isso daí. Não só arrancar isso daí, Ele quer fazer você compreender que há valores dentro de você que nas mãos dele vão ser utilíssimos. Nós vamos curvar a cabeça, vamos ficar de pé, com a cabeça curvada.